Olá, seja bem-vindo e vamos conversar novamente sobre o estresse na nossa vida, não só pessoal como profissional. Pois é, a Organização Mundial da Saúde a todo momento divulga os dados onde o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, ficando atrás apenas do Japão. E a doença do século até 2020 será a depressão. E isso a gente sofre porque talvez não saibamos lidar com as nossas emoções, não saibamos como responder ao estresse no nosso dia a dia. Então hoje eu tenho uma surpresinha aqui que eu estou convidando Olívia Araújo. Muito obrigada, Olívia, por ter aceito o nosso convite. Olívia tem mais de 30 anos de experiência com terapia e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre este lado, né? A Olívia é terapeuta, muito especializada na somatização, né, dos casos que as pessoas vivem no dia a dia e trazem para ela, compartilham com ela. E além disso, Olívia também é instrutora da Organização Internacional Arte de Viver, ela também dá cursos de meditação e ninguém melhor do que ela para nos ajudar a entender o que está por trás disso tudo, né? Então, muito obrigada, Olívia. E eu queria te ouvir um pouquinho para você compartilhar com a gente quais são as principais dores, né? As pessoas quando chegam com você, eu imagino, você atende executivos, você atende pessoas, donas de casa, estudantes, né? O ser humano em geral, ele está sofrendo. A gente vê que dentro das organizações, por exemplo, é muito comum a síndrome de burnout, né? É muito comum a depressão, as pessoas não têm energia para poder ter foco, ter produtividade, para executar suas tarefas e até se perde um pouco no propósito da vida, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho, quais são as principais dores que você escuta? Bom dia, Denise, que bom, é um prazer estar aqui com você, Obrigada. Com vocês, os ouvintes. E assim, é muito interessante porque eu tenho uma jornada de 30 anos como psicoterapeuta, né? E o enfoque hoje é somatização. E o mais interessante é que independente da pessoa, se é executivo, se é dona de casa, jovem, eu atendo muitos jovens, né, nessa faixa de 16 a até 30 anos, todos nós, né, e hoje em dia então, com a internet, a quantidade nas redes sociais, né, nós, desde o momento em que nós acordamos, a nossa mente está toda para fora. E a quantidade de estímulos é enorme. Imagino. E quanto mais estímulos, mais coisas você... E a natureza, ela quer se conectar. Só que a quantidade de estímulos que a gente se conecta, né, e uma cobrança interna de dar conta dessa demanda toda que as conexões trazem, você não consegue ter um nível de energia, né? E o que acontece? Então as demandas estão aí, né? A conectividade, são muitas informações. Redes sociais Rede a todo momento, social né? a todo momento. Né? E as situações do dia, é impossível elas não causarem impacto em você. Elas vão causar impacto. Só que como a mente está para fora, antes de eu lidar com este impacto interno, a tendência é querer lidar com o impacto externo, com a situação externa. A gente tem a ilusão de que a gente tem controle das coisas, A né? gente tem a ilusão que tem controle, só que a gente quer controlar a coisa fora e não consegue nem controlar a coisa dentro. Então, assim, de verdade, enquanto a gente não aprender a parar, olhar para dentro, conseguir lidar com essas emoções que estão aqui internamente, como é que eu vou conseguir lidar com a situação lá fora? Então, um exemplo, uma situação vem e me causa aborrecimento, né? Me chateia ou me deixa irritado. O que a gente faz? Ou eu reprimo a raiva, que eu não posso colocá-la para fora, não consigo lidar com ela, fico às vezes com raiva, porque eu tô com raiva, e aí eu quero lidar com a situação fora. O que vai acontecer? Eu vou ser reativo, não vou ser proativo, não vou ter consciência muitas vezes do que eu estou fazendo, vou ter uma cobrança da minha postura, né? E muitas vezes eu arrasto essa raiva por horas, por dia, por semanas, por meses. E o corpo grita. E o corpo vai somatizando isso. Perfeito. Né? Às vezes tem uma situação, aquilo me aborrece, me chateia, né? Me deixa magoada, me deixa triste. O que a gente faz? Eu quero que a situação fora talvez não tivesse acontecido, fico com mágoa da pessoa, não consigo lidar com isso e novamente carrego isso por horas, por dias, meses. E isso vai somatizando, porque o corpo guarda a impressão de tudo que nos aconteceu. Então é inevitável
que em qualquer setor da sua vida, em qualquer faixa etária, eu vou precisar parar um pouquinho, olhar para dentro e aprender, né, fazer essa higiene interna. Eu acho que a aceitação, ela pode ser um grande, vamos dizer assim, uma boia salva-vida, né, pra gente. Quando a gente pensa de que como é que eu lido com essa situação? Será que eu tenho que me aceitar? Porque não é muito fácil aceitar, né? A aceitação, porque muita gente também confunde um pouco o que é aceitação. Né? A maioria das pessoas pensa que aceitar é se submeter. Então, eu não aceito, fico me submetendo e aquilo eu pago um preço. Aceitar é internamente aceitar, aquilo já aconteceu. Perfeito. Aceitação é para que eu consiga salvar a minha mente, lide com o estresse, né, daquilo que me aborreceu, aprenda a serenar, deixar ir aquela conflito interno, aquela perturbação toda interna, e nisso que a meditação é muito poderosa, né, porque ela, quando você fecha os olhos, você começa a olhar para dentro. Como diz Jung, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Perfeito. Então é importante esse olhar interno, deixar ir aquele impacto todo, acalmar a mente, porque esse é o resultado, né, de quem pratica meditação. Desta forma, quando eu aceito o impacto, lido com ele, deixo ele ir, é mais fácil aceitar a situação, até porque ela já aconteceu. E aí salve a sua mente, aquiete e tome uma ação consciente. Esse é o foco. Eu não conheço ninguém que não queira tomar uma ação consciente. Se você perguntar, seja lá quem for, né, e eu atendi um grande executivo há anos, né, e fazia um trabalho longo com ele de 3 vezes por semana, né, de 3 horas por dia. Então não tem quem não queira, né, tomar uma ação consciente. Se você é um executivo e está no papel de liderança, né, isso é fundamental. Não, e até qualquer decisão que nós formos tomar, ela está baseada nas emoções. Sim. Né? Sim. Se nós não estivermos equilibrados, não estivermos bem, naturalmente nós não vamos tomar as decisões mais assertivas. Né? Sim. E é por isso que as pessoas adoecem, né? Sim. E às vezes eu me cobro, eu sou um executivo, tenho um papel de liderança, eu me cobro ter uma decisão, né, vamos dizer, mais centrada, só que internamente pode ser que eu esteja em ebulição. E mesmo que eu tome uma decisão mais acertada, mais assertiva, internamente eu pago um preço altíssimo, porque eu não consegui extravasar, deixar ir aquele acúmulo de emoções que eu trago e fico reprimindo. Né? É interessante eu ouvir pessoas, pacientes, que às vezes chegam e dizem, eu me blindei. Eu falo, meu Deus do céu. Socorro! Porque a blindagem, tudo bem, mas só que você blindou com um punhado de coisas e emoções negativas dentro de você. Que o natural é que elas vêm e que elas vão. Isso é a lei mais natural. As emoções vêm e elas vão. Só que no momento que você se blinda ou endurece para lidar com as demandas do dia, você carrega aquele lixo emocional, né, com você blindado lá dentro. Então, assim, é preciso que a gente devolva, né, a simplicidade da vida. O dia que a gente conseguir lidar com essas emoções, assim como a gente lida com qualquer outra descarga fisiológica, né, como ir ao banheiro, a gente tornou isso muito simples, né? A gente vem, tem as necessidades, vai ao banheiro, tem um lugar para aquilo, libera e volta a estar ali natural. Né? As emoções precisavam ser tratadas da mesma forma. Né? Elas vêm, eu aprendo a lidar com elas, deixo que elas, né, vão, sem colocar o gancho delas em alguém. Foi alguém que me fez isso. Né? Porque o que as pessoas te fazem pode até responsabilidade delas, mas o que eu faço com isso é 100% minha responsabilidade. Perfeito. E se eu vou guardando, acumulando, né, uma hora o corpo somatiza e vai apresentar um quadro clínico. Não, e eu vejo que é muito comum, assim, no mundo corporativo e fora dele também, o quanto as pessoas responsabilizam os outros por alguma coisa que está acontecendo com ela, né? Eu percebo que muitas vezes nós temos aquela síndrome da Iana Hard, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? Onde tudo que está acontecendo comigo não é responsabilidade minha, é sempre responsabilidade do outro, né? Como assim? Isso deu errado porque o cara me respondeu errado, porque alguém não me comunicou certo. Mas o que eu podia ter feito diferente, né? Então eu acho que isso que você está falando é extremamente importante para a gente refletir.
que para a gente tomar consciência das coisas, das ações que nós vamos tomar, nós precisamos primeiro acalmar a mente, né? Sim. Isso me lembrou um pouco, eu tive uma aula com uma professora, eu estou fazendo pós-graduação e tenho uma aula de uma professora de Mindfulness, que é uma professora britânica, professora Tamara Russell, ela tem um centro de Mindfulness em Londres, e uma coisa que ela falou que me gravou muito sério é o trabalho que eles fazem junto ao parlamento britânico para ajudar os políticos, e eles têm um grupo multifuncional para ajudar os políticos a acalmarem a mente através da meditação para que eles tomem as melhores decisões para o governo. Olha que coisa maravilhosa. Então você vê que isso é importante em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Sim. Porque a gente não consegue tomar decisões com cheio de emoção borbulhando lá. Sim. E eu falo, tem uma síndrome que eu, né, esse é um nome que eu dei, né, de uma forma, enfim, que é a síndrome de Gabriela. Já vou falar? As pessoas eu nasci assim. A pessoa fala assim, eu nasci assim, você sempre assim, você sempre assim. Gabriela, oh, meu Deus do céu, né? Então vem em cima disso, que as pessoas são culpadas, a gente se vitimiza e ainda diz, né, a sentença, mas eu nasci assim, eu sou assim. Meu Deus, de onde você tirou que você é assim? Né? São crenças, a gente é regido por um sistema de crenças. E é importante que a gente tome consciência delas, porque no momento que eu tomo consciência de algo, de uma tendência, de uma crença, naquele momento eu já sou maior do que aquilo e eu posso fazer diferente, né? Então eu acho realmente interessante isso, né? Os políticos, qualquer área, né, da sociedade é importante. E eu ainda digo, no futuro, ainda bem que a gente já está chegando lá, quem não meditar, quem não aprender, né, ferramentas que gerenciem a sua mente, que aprenda a lidar com as emoções negativas, né, vai ser como o analfabeto do futuro. Não vai ter como. Então é importantíssimo, quanto antes, por isso eu falo assim, que maravilha esse programa, isso que você está fazendo, né, levando para o mundo corporativo, porque a necessidade está aí, presente, né? O que eu falo nessa sequência do que eu estou dizendo, as pessoas vêm, seja aonde for, elas começam a lidar com o mundo fora, e tudo que a gente quer é ser aceito, ser reconhecido, ser amado, né? Ser ouvido, visto como importante, mas este fora só vai acontecer quando eu me reconhecer dessa forma, né? E isso é que vai causando a depressão. Eu me desconecto das pessoas, mas no fundo eu estou desconectado de mim mesmo. Né? E eu vou me isolando e não consigo me relacionar com a diferença, com o diferente, e condiciono que as pessoas não estão me vendo, nem como importante, nem como um ser, nem minhas qualidades, nem minhas habilidades. E aí eu vou tendo uma crença equivocada de mim mesmo e vou me fechando, né? E esse é a consequência, o resultado, né? O que resulta desse fechamento é a depressão, literalmente. Não, e uma outra coisa que é importante a gente também lembrar é que às vezes a gente ouve no mundo corporativo assim, gente, não aguento meu chefe. Meu chefe é uma pessoa muito difícil de lidar, né? E ele me estressa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, como diz a Olivia, né? Se blindar de uma forma diferente, não é se blindar com arma, né? Mas aceitar que você não vai mudar o outro, né? E você precisa acalmar a sua mente, porque eu acho que isso aconteceu comigo há 8 anos atrás. Eu me lembro que eu entrei numa síndrome, eu tive uma síndrome do pânico, porque eu estava vivendo um momento muito estressante no trabalho e eu entrava na energia do outro, né? Ou seja, e depois caiu a minha ficha, né? Que eu dava o controle remoto das minhas emoções para as outras pessoas apertarem os botõezinhos. Então, eu acho que isso que você está falando é extremamente importante para a gente refletir. Como é que nós estamos acalmando a nossa mente? Como é que nós estamos nos conectando com nós mesmos? Porque é isso que nos fortalece para a gente enfrentar qualquer situação, não é isso? E uma dica, né, se pode dizer assim, que eu dou é, antes de você olhar o seu chefe, o nome dele, aquela pessoa, e achar que aquilo é pessoal, é contra a minha, né, pessoa, eu preciso olhar o comportamento. Qual o comportamento e a atitude dele, né? Que quando ele age daquela forma, aperta quais os botões em mim e o que provoca em mim. Certo? Porque aí pode ser que você tenha aquele chefe e você não goste. Você sai daquela empresa, vai entrar em outra, vai pegar outra pessoa com aquele mesmo comportamento.
Só que você jogou fora a chance de aprender aqui, porque você não viu o comportamento e não aprendeu a lidar com aquele comportamento. Você ficou olhando a pessoa. Então a gente joga fora uma chance. Então a ideia é, poxa, ele tem esse comportamento X. Esse comportamento X pode ser arrogância, né? Fica mandando, não elogia, não reconhece, qualquer dessas, né, que acontecem muito. E aí, o que isso provoca em mim, o que isso causa em mim? Então eu preciso parar e me auto-observar, né? E aprender de novo, antes de lidar com ele, o que ele me provocou, aprender a lidar com a forma como eu reajo. O que acorda em mim, que emoção vem, né? São os gatilhos, né? A gente tomar consciência quais são os gatilhos que nós temos que estão acionando esses gatilhos, Isso. né? Porque aí eu aprendo a lidar com esses gatilhos. E aí, independente do meu chefe, qualquer pessoa que aciona aquele gatilho, eu vou conseguir lidar. Perfeito. Então, eu tenho a oportunidade de, através desse chefe que tem esse comportamento XPTO, né, desenvolver habilidades para aprender a lidar com minhas próprias dificuldades. E aí eu levo isso comigo pro resto da vida, porque o que eu aprendo, ninguém mais me tira. Show. Né? Então, é maravilhoso. Então, qualquer pessoa que aperta os seus botões, reverencie, porque ali você tem uma grande chance de olhar para si mesmo e perceber quais são as dificuldades e as crenças equivocadas que você traz sobre si mesmo. Gente, olha que incrível, né? É muito simples, mas é profundo, né? É muito profundo, porque não é a gente dizer assim, pronto, hoje eu vou parar para me autoconhecer. Não é tão simples assim, né? Mas é incrível isso, hein? Agora é interessante porque, assim, isso é um bom arremate. É óbvio, né, pacientes, eu atendo diferentes e falo, puxa, Olivia, mas isso é muito difícil. Sim, claro que é difícil. Mas se eu não olhar para esse aspecto, outra forma é fácil? Ficar à mercê das emoções é fácil? Ficar à mercê do que as pessoas te fazem é fácil? Seguir estressado sem a menor consciência e se auto-observar é fácil? Não, é impossível. É insuportável. Então, por mais difícil que seja parar e começar a se auto-observar, este é o único caminho possível, não tem outro, né? A gente diz, a gente sabe, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Perfeito. Né? Frase de Gandhi que é maravilhosa. Então, esse é chegado o momento. Ferramentas não faltam. E hoje, cada vez mais, né, você vê a medicina ligada à felicidade, né, faculdade de medicina com cadeiras, né? Felicidade, falando de amor, falando de compaixão, falando de gentileza, que a gente pode ter a tudo neurociência na vida. borbulhando aí, borbulhando, né? A física quântica aí trazendo, né, várias respostas para muita coisa, porque a gente pode ter tudo na vida. Né? Se você não acessar o amor que você é, verdade, a vida fica... Né, que graça que graça, tem. Que graça, né? que tem. E eu diria também no mundo corporativo, a tendência... Pode ser que demore um pouco, mas a tendência, aquele mecanismo antigo de para um ganhar, o outro precisa perder, que é o sinônimo de business, né? Ele vai cair por terra. Né? Em algum momento, muito breve, o ponto de mutação só vai crescer, sucesso, expandir, né? ter sucesso quando todos ganharem. Mesmo que em proporções diferentes, óbvio, porque as pessoas são diferentes, né? Mas é aquele ponto, vamos fazer um bom projeto? Sim. Quantas pessoas envolvidas? 10. Os 10 estão crescendo com isso? Estão ganhando com isso? Sim. Existe um ponto, que é um ponto de mutação, um ponto de equilíbrio, onde todos podem ganhar. Perfeito. E esse é o futuro. E já tem empresas que já estão mudando, inclusive, organograma, fazendo organograma horizontal em vez de vertical, né? E isso já é um passo para a evolução, porque é não ter funções, títulos dentro da organização, dizendo eu sou o diretor, eu sou o gerente, mas sim todo mundo está na mesma página, todo mundo está no mesmo nível e dizendo, ok, eu sou responsável por esse projeto e você é um facilitador desse projeto e nós estamos juntos aqui para para poder executar. Isso é muito legal. E outra coisa interessante do mundo corporativo, porque às vezes eu já atendi empresário que pensa, poxa, mas se você não instigar a pessoa que ela precisa cumprir uma meta, né, que a meta está lá na frente, a coisa se perde. E é um pequeno detalhe, porque a gente precisa ter uma meta, eu preciso ter uma intenção clara do que eu quero alcançar, né?
Mas se eu me perder e ficar olhando só no resultado, no aqui e agora, né, isso fica insuportável. Eu crio um grau de estresse que eu não consigo fazer o meu melhor. Eu não consigo ser 100% aqui agora. Porque a minha mente está lá no futuro e um grau de cobrança enorme para eu chegar naquele resultado. Então, como fazer essa mudança? Eu preciso ter uma intenção lá como algo que me norteia, mas eu preciso focar no aqui e agora, né? A ideia é fazer o meu melhor para aprender com as situações. Isso é o que eu trago comigo, né? Então, o aprendizado é meu, eu não estou ganhando para a empresa ou para o chefe. Porque cada coisa que eu assumo responsabilidade, que eu faço da minha melhor forma, primeiro a se saborear e a crescer e aprender com isso sou eu. Novas habilidades que eu tenho, melhor vai ser o meu valor no mercado. Então, esse empreender para fazer a coisa, né, e chegar lá naquele resultado, mas eu estou crescendo com isso, isso é que eu preciso, né, ter esse foco. Então eu aproveito, eu saboreio o caminho, eu cresço no caminho, eu vou me expandindo e trocando no caminho com as pessoas e crescendo. A tendência, se eu sigo dessa forma, pode ser que eu surpreenda e tenha um resultado muito melhor do que a meta estabelecida. Eu acho que quando as lideranças desenvolvem a conexão, né, a confiança da equipe, as pessoas consequentemente não vão ter medo de conflitar, de divergir em opiniões, elas vão ter muito mais comprometimento naquilo que elas vão executar, vão assumir responsabilidades e o resultado vai ser uma consequência, né? Isso é muito legal. Você já trabalhou com equipe, né? Você sabe. É verdade. Bem, mas aí vem o papel da liderança. E um bom líder, se ele não souber lidar com as emoções, né, para ver a postura mais equilibrada ou centrada que ele vai ter com a equipe dele, ele não consegue inspirar ninguém. Não consegue inspirar ninguém. Verdade. Não então, por isso que a gente diz, inspire, expire e não pire no mundo corporativo. Gente, muito obrigado, Lívia. Olha, suas dicas foram maravilhosas. Hoje a gente teve uma grande aula de como é que a gente consegue lidar com as nossas emoções para tomar as melhores decisões e a gente ter muito mais foco, muito mais produtividade, um relacionamento muito mais saudável no dia a dia, não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. E vai ser incrível se a gente se der a oportunidade de aprender a meditar, porque a meditação vai ser a nossa boia salva-vidas para lidar com esse mundo que não para de mudar, esse mundo que tem com uma velocidade tão grande, com tanta diversidade, né, de opiniões, de projetos, de tudo. E a gente precisa, sim, viver em paz e viver muito mais conectado com nós mesmos, cuidando da nossa saúde mental. Então, muito obrigada. Claro, por favor. Então, assim, se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Se meditar, o bicho some. Ah, que linda! Muito obrigada, Olivia, por essa entrevista, por essa aula maravilhosa. Agradeço imensamente. E semana que vem a gente está de volta com outros assuntos. Enquanto isso, inspire, expire e não pire no mundo corporativo. Até a semana que vem. Até. Te agradeço muitíssimo, Denise. Obrigada a você. Pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau, gente.